Boa semana para você. Mais uma reflexão que eu queria dividir contigo. Eu andei percebendo o quanto que a gente está realmente envolvido com as redes sociais, com os nossos próprios interesses, com conteúdos. Não estou falando só de redes sociais aqui, estou falando da internet em si. Ela faz a gente começar a buscar cada vez mais informação. Tanto que existe hoje uma doença aí chamada medo de não ter informação, né? O nome dela é uma sigla em inglês, FOMO, né? Fear of Missing Out. E isso é tão forte hoje, e a gente está o tempo todo recebendo estímulos, o tempo todo recebendo. A gente não fica mais parado, né? O tempo todo recebendo estímulo. E as coisas são muito ativas hoje em dia, né? A gente é muito ativo e aquilo com o qual a gente interage são normalmente coisas que são muito ativas também, que interagem de volta com a gente. E a gente fica ali envolvido com todas essas coisas, e eu acho que isso está afetando a nossa maneira de adorar, a um ponto que, olha que incrível, olha o que eu vou falar, ao ponto que eu acho que talvez a gente vá cada vez mais precisar de um culto, agora entenda bem essa palavra que eu vou usar, tá? De um culto formalizado, não um culto formal, não. Um culto com, tipo, hora para começar, hora para terminar, sabe? Tem que ter uma marca na agenda. É isso que eu quero dizer, tá? Não estou falando de culto formal aqui, pelo amor de Deus. Estou falando de formalizar na agenda um momento para cultuar a Deus, e que esse momento para cultuar a Deus ele seja ambientado de maneira diferente dessas outras coisas que compõem o nosso ambiente. Então o que eu quero dizer é que a nossa vida hoje está ambientada num mundo cheio de estímulos e cheio de informação e cheio de cultura, e tem música, e tem cores, e tem arte, e tem tudo isso. A gente está nesse mundo hoje, e eu acho que a gente tem que reservar na nossa agenda momentos onde a gente precisa fazer a nossa pausa reflexiva. Eu não estou falando de assistir esse vídeo aqui não, porque esse vídeo aqui é muito curto. Eu não estou falando de você, de vez em quando, ouvir uma música cristã que seja. Não. Eu estou falando de uma pausa reflexiva, mas uma pausa adequada. Uma pausa que faça frente ao tempo do nosso dia a dia, né? A maneira como a gente gasta o nosso tempo no dia a dia. Então, uma pausa que faça frente a esse tempo, ela precisa ser uma pausa, não pode ser uma pausa curtinha, né? Ela precisa ser um intervalo grande o suficiente para causar uma mudança de ritmo na nossa vida. Eu não estou falando de meditação, estou falando de tempo com Deus. E aqui eu acho que vai ficar cada vez mais claro para a gente que, porque a gente está tão estimulado de tantas outras coisas, a gente vai precisar compensar esse tanto de estímulos da parte do nosso momento com Deus. Então, eu acho que vai ser muito importante a gente ambientar o nosso culto, a nossa pausa com Deus, por meio de louvores. Eu não estou falando aqui agora só do nosso momento pessoal, né? Por meio de louvores, por meio de reverência. O que é reverência, né? É uma mudança de compasso, é uma mudança de ritmo, é um reconhecer que eu estou num ambiente diferente, porque ali tem uma presença diferente. E quando eu falo reverência, eu sei que eu corro um risco muito grande, porque tem um monte de gente que vai ouvir esse vídeo e vai traduzir reverência para o seu próprio entendimento de reverência. Mas o que eu quero dizer é aquele sentimento de estou na presença, que muda o nosso comportamento. Então, a ambientação necessária, cada vez mais necessária, vai ser exatamente a de um culto de igreja. Então, ao mesmo tempo que a gente está buscando, no tempo atual, a gente está meio que fugindo dos cultos de igreja, e estamos cada vez mais fazendo cultos em casa, e as pessoas estão dizendo assim, não, eu não preciso nem mais ir na igreja, eu mesmo faço culto aqui e tal, e tudo isso é verdade, dá para eu acessar a Deus diretamente da minha casa, isso é verdade, mas diretamente da minha casa estão todos os outros estímulos e todo o outro ritmo que eu vivo vivendo. Então, quando eu vou para um lugar, e agora não estou dizendo literalmente uma igreja, mas quando eu vou para um pequeno grupo, para a casa de alguém, e ali eu dedico um tempo, dentro desse tempo eu louvo a Deus, dentro desse tempo eu tenho reverência, dentro desse tempo eu estou em comunidade,
Estou em comunidade, em unidade com os meus comuns. Quando isso acontece, e a gente está em comunidade, quando a gente abre o texto bíblico, que é o que nós temos em comum, e estudamos juntos e conversamos sobre aquilo, esse ambiente, ele traz pra gente um acordar, ele traz pra gente um despertar, ele vai ajudar a gente na nossa vida espiritual. Então se liga aí, principalmente a galerinha da nova geração, se liga aí você, que tá achando que vai orar sozinho e que vai resolver. A gente precisa de um pouco mais do que isso. A gente precisa estar junto, a gente precisa dos momentos dedicados para isso, sem nada interferindo, com o celular no modo avião, concentrados naquilo que é o objeto da nossa união ali naquele cenário, né? Então, mesmo para o culto pessoal, o seu culto pessoal precisa ter uma marca na sua agenda, um horário, um ritmo, um hábito. Tem que ser um momento de reverência entre você e Deus. Se você puder louvar, perfeito. Melhora ainda mais a ambientação. Porque o fato é que hoje a gente leva o celular para todos os lugares e todos os ambientes são ambientes de trabalho, são ambientes de estímulo, são ambientes de prazer. Todos os ambientes são ambientes onde a gente está ativo o tempo inteiro. E quando for para ficar com Deus? A gente precisa começar a ser mais consciente na nossa organização de tempo e a gente vai começar a dar mais valor àquilo que a gente estava começando a não dar mais valor. Talvez eu esteja falando isso muito cedo, tá? Talvez seja uma coisa para o futuro. Mas eu já estou vendo que vai dar lá. A gente vai precisar disso. Recentemente, a minha esposa foi numa comunidade cristã que a ambientação era de tal maneira que não parecia que você estava numa igreja. A ambientação, estou só falando de ambientação aqui. A ambientação fez ela ir, participar do culto, sair e falar assim, eu não me senti num culto. Por causa da ambientação. Então a ambientação é importante. A reverência, louvor, estar com a comunidade ali, ter cara de que eu estou dedicando esse momento para Deus. É meu momento de adoração a Deus. Eu acho que isso vai ser muito importante para os anos vindouros e para essa geração agora que está aprendendo a lidar com esse tanto de informação, com esse tanto de estímulos. Então, eu acho que é isso e a gente tem que começar a pensar nisso conscientemente, porque senão aquela oração que a gente fazia à noite, que a gente já mal faz, vai virar o nosso culto e a gente vai acabar mal fazendo ele também. Vamos ficar ligados.